Eu servi no exército por um tempo, e durante esse período, ouvi coisas estranhas. Nunca foi algo oficialmente confirmado, mas eu trabalhei em uma base militar secreta, subterrânea, na Antártida. E foi lá que eu comecei a desconfiar de certas coisas. Aparentemente, boa parte das pessoas que eram enviadas para a Lua passavam antes por essa base na Antártida. Faziam treinamento, ou, talvez, algo mais. Eu nunca fui enviado para a Lua, mas vi e ouvi o suficiente. Você já esteve na Antártida, OP? Eu acredito que muita da tecnologia usada para construir a base na Lua foi testada primeiro na Antártida. Faz sentido, né? Testar em segredo, longe dos olhos do mundo. E, para falar a verdade, acho que aquele lugar também servia como uma espécie de teste psicológico, para saber quem podia ou não lidar com segredos muito mais pesados. A imagem que você está vendo não é real. Eu mesmo montei ela no Photoshop, baseada no que lembro. E sim, até hoje sinto arrepio só de pensar nos lugares em que precisei entrar lá dentro. Fazer essas montagens, contar essas histórias, é, de certa forma, uma terapia para mim. Eu mudo detalhes, escondo informações importantes, assim, se alguém me confrontar, posso dizer que é tudo fantasia. Mas, as emoções por trás disso, são reais. O salário era ótimo, não vou mentir. Mas até hoje me pergunto, se o que eu fazia lá, servia para ajudar a humanidade, ou se, na verdade, era algo totalmente maligno. Essa imagem aí, é de quando eu entrei na base pela primeira vez. Eu tava junto com outros novatos, todo mundo meio calado, meio sem saber o que esperar. Eu tava lá porque sou geólogo, foi um dos motivos para me chamarem. Só que, logo que começamos a andar pela base, uma coisa me bateu forte. Não tinha nenhuma formação geológica natural. Nenhuma. Zero. Nada. Só túnel, corredor, tudo feito pelo homem. E quanto mais a gente andava, mais aquilo me incomodava. O mais estranho? Tinha, sim, máquinas lá. Equipamentos militares, máquinas de construção, tudo funcionando, tudo operando normalmente. Mas, olhando aquilo, eu sabia. Não existia tecnologia suficiente no mundo para ter construído aquele lugar. Nenhuma máquina daquelas conseguiria fazer aquilo. Nem abrir aqueles túneis, nem transformar alguma caverna natural. Aquilo simplesmente não fazia sentido. E, cara, eu comecei a ficar assustado de verdade. Curiosamente, só tinha mais um cara ali que também era geólogo. A gente não se falou, mas os olhares que a gente trocava diziam tudo. Você tá vendo isso, né? Você percebeu? Percebeu sim, a gente sabia. A gente entendia o que estava vendo. Mas, não dava para falar nada. Nem tentar comentar. Aquele tipo de coisa, você só percebe. Você sente. E guarda para você. Até hoje, só de lembrar daquele dia, eu fico todo arrepiado. Às vezes, até tenho uns pesadelos, revivendo aquelas primeiras horas lá dentro. E olha, tecnicamente, nada de ruim aconteceu comigo lá. Mas aquele lugar, tinha alguma coisa errada. Muito errada. É difícil explicar. Não era que alguém estivesse fazendo algo mal ali, diretamente. Mas parecia que, só de estar lá, só de fazer parte daquilo, você estava, de algum jeito, servindo a algo errado. Algo sombrio. Sabe aquela sensação de que você está sendo manipulado para fazer uma coisa terrível, mas sem nenhuma prova concreta? Sem nenhum ato específico para te acusar? É como naquela história do Asimov, onde um cara faz dois robôs, que nunca poderiam ferir um ser humano, cometerem um assassinato, só dando ordens indiretas. Um coloca um copo num lugar. O outro pega esse copo e, sem saber, entrega pro alvo. Pronto. Crime cometido. E, tecnicamente, ninguém quebrou nenhuma regra. Cara, era exatamente assim que aquele lugar me fazia sentir. A caverna principal tinha uma temperatura confortável. E isso, por si só, já era estranho. Não havia nenhum sistema aparente para manter aquele ambiente aquecido, nada visível, nada que explicasse. E, considerando toda a movimentação dentro do lugar, o gelo das paredes deveria reagir de algum jeito, derreter, se desgastar. Mas não. Simplesmente, não acontecia. Depois de um tempo, eu comecei a desconfiar que aquilo, na verdade, nem era gelo de verdade. Parecia gelo, se comportava quase como gelo, mas tinha algo errado. Eu cheguei a perceber, algumas vezes, uns pequenos reflexos metálicos nas paredes, como se algo brilhasse lá dentro, mas toda vez que eu tentava olhar de novo, de outro ângulo, sumia. Como se não estivesse lá. O meu posto de trabalho ficava relativamente perto da entrada principal da base.
Então, eu via tudo, gente chegando, carregamento de suprimentos, equipamentos entrando e saindo. E, com o tempo, comecei a perceber mais uma coisa estranha. Não havia movimento suficiente para manter aquele lugar funcionando. Era muita gente lá dentro, muita operação, mas não chegava suprimento o bastante para isso. E pior, às vezes apareciam pessoas que eu nunca tinha visto antes. Simplesmente, surgiam. Sem virem de nenhum lugar, sem passarem pela entrada que eu estava monitorando. E, para piorar, algumas dessas pessoas estavam com roupas completamente fora de contexto, como camuflagens que não faziam sentido nenhum para aquele ambiente gelado e isolado. Só esse padrão absurdo, essa diferença gritante entre o que entrava na base e o que claramente estava lá dentro, já foi o suficiente para eu começar a fazer perguntas, discretamente. Será que havia outras entradas? Será que tinha túneis ou acessos que eu não sabia? E de onde, diabos, estavam vindo aquelas pessoas e aquelas coisas? E olha, isso era só um dos absurdos mais óbvios. Tinha muito mais coisa estranha, umas sutis, outras nem tanto. Eu tentei ignorar tudo isso, fingi que não estava vendo, mas, quando paro para pensar hoje, olhando friamente, cara, aquilo era simplesmente insano. Insano. É verdade que existe uma área onde qualquer um que entra acaba morto? Embora parecesse que fofocas não eram permitidas entre as patentes. Digamos que, se você entrasse em certas áreas restritas, aí sim, você provavelmente seria eliminado. Nunca consegui descobrir o que era exatamente aquela luz desconhecida que às vezes eu via de longe. E sinceramente, acho que nunca vou saber. Sabe, eu não sei se a Antártida em si é maligna, de algum jeito. Não me entenda mal, não sou desses que acredita em terra plana nem nada. Mas, às vezes, é difícil não se perguntar, sabe? Principalmente quando eles fazem tanta questão de calar quem começa a falar demais. É engraçado, porque, por mais sinistro que fosse, aquele lugar era lindo. Lindamente traiçoeiro, talvez. Você podia sair lá fora, no meio da Antártida, respirar aquele ar congelante e, mesmo assim, parecia que estava simplesmente no quintal da sua casa. A rotina era estranhamente normal. E eu ficava pensando, cara, se trabalhar na Lua for assim, com gravidade baixa, deve ser um inferno. Agora, não faço ideia se lá na Lua eles têm gravidade artificial o tempo todo, ou se lidam com baixa gravidade o tempo inteiro, o que com certeza traria vários problemas. Mas, se for como diziam, que os caras lá saíam para fora de boa, igual na Antártida, então deve ser ok o suficiente. Eu comecei a perceber também que, algumas das pessoas que apareciam e depois simplesmente sumiam, provavelmente estavam indo e voltando da Lua. Mas como? Não sei exatamente. O fluxo parecia meio constante, mas não era algo com horários fixos, tipo uma escala. Ou talvez fosse, e eu só não estava vendo tudo. Nunca tive certeza. E olha, como eu já disse antes, eu sempre tive a impressão de que aquele lugar era um teste. Um teste para ver o quanto você consegue aguentar coisas absurdas, bizarras, e simplesmente ficar de boca fechada depois. Um teste de tolerância ao bizarro. E, sinceramente, acho que eu não passei nesse teste. Minha cara de pôquer não foi suficiente, minha tolerância pro absurdo era baixa demais. Por isso, acho que não estou mais lá. O fato de eu ainda ter pesadelos com aquele lugar, de fazer arte meio terapêutica sobre isso, e, inclusive, de estar aqui agora, te contando tudo isso, só confirma que eles estavam certos sobre mim. Eu gostaria de saber mais sobre as coisas assustadoras que você viu. Tipo uma luz? Havia um túnel, uma área restrita, e lá, eu sempre via uma luz estranha no final dele. Ela não estava sempre acesa, mas, quando estava, cara, era impossível não notar. Mesmo sem conseguir olhar direto por causa do clarão, dava para perceber formas estranhas em volta dela. Era como se fosse uma fonte de luz absurdamente forte. Forte demais. Forte a ponto de ser ridículo pensar que aquilo estava lá só para iluminar o túnel. Para você ter uma ideia, era como se alguém tivesse colocado um refletor de 5.000 watts no meio da sua sala. Não fazia o menor sentido. E além disso, havia algo de esquisito naquela luz. Ela tinha um tom meio amarelado, meio alaranjado, mas, ao mesmo tempo, não parecia nenhuma luz natural, nem nenhuma luz artificial que eu já tenha visto na vida. E tem mais, eu conseguia sentir quando ela estava acesa. Mesmo antes de ver o túnel, mesmo sem estar olhando para a direção dele, dava para sentir. Era como se algo mudasse no ar, na vibração, sei lá. E eu sabia, tá ligada, ou tá desligada. Cara, tudo aquilo era simplesmente surreal.
E sabe o que é ainda mais bizarro? Vários túneis e cavernas secundárias não pareciam ter função nenhuma. Pelo menos, não ainda. Algumas eram gigantescas, com formas estranhas, tamanhos variados e até texturas diferentes nas paredes. Mas o que mais me chocava era o tamanho absurdo dessas estruturas. É sério, para você ter uma ideia, algumas eram tão desproporcionalmente enormes que seria como construir um hangar de avião só para guardar uma bicicleta e uma casinha de cachorro. Totalmente sem sentido. Algumas dessas áreas eram completamente vazias. Pelo menos, até onde eu podia ver. Andar por ali era como estar dentro de um jogo inacabado, tipo um mapa bugado de Tomb Raider misturado com as Backrooms. E, mano, esse tipo de coisa me detonava mentalmente. E, olha, não tô exagerando, os tetos dessas cavernas chegavam a centenas, talvez milhares de metros de altura. E, por mais insano que pareça, não havia rachaduras, nem sinais de desabamento, nem nada. O peso do gelo, a pressão, qualquer coisa, simplesmente, não afetava aquele lugar. Cara, isso não faz sentido algum. Cara, eu sempre quis fazer algum tipo de análise espectral daquela luz. Sério. Era algo que me tirava o sono. Só que, né, óbvio que eu não podia nem chegar perto daquele lugar com qualquer tipo de equipamento sem levantar suspeitas, ou no pior dos casos, acabar morto. Mas, mano, eu queria muito. Porque aquela luz, simplesmente não fazia sentido. Era como uma combinação de cores impossível. Sabe aquelas cores que nem deveriam existir no espectro RGB? Pois é aquele tipo de coisa. Quando eu falei que rolavam umas coisas absurdamente esquisitas lá, não era brincadeira. Isso aqui é só mais uma das coisas que simplesmente não batiam. Sozinha, essa parada já seria motivo para perder o sono. E o mais doido, é que por mais forte, absurda, poderosa que aquela luz fosse, ela não iluminava o túnel como você esperaria. Não era como se você tivesse o sol no final do túnel clareando tudo. Não. Era mais, uma luz concentrada, esquisita, que até deixava o ambiente meio iluminado, mas não do jeito que deveria. Sério. Nada fazia sentido. E, para ser honesto, nem sei se aquele efeito era da própria fonte de luz, ou se era das paredes do túnel. Mas, se eu tivesse que apostar, era na luz mesmo. Ah, e pode esquecer a ideia de tentar investigar. Ninguém, absolutamente ninguém se aproximava das paredes daquele túnel. E ninguém comentava sobre isso. Mas, rolou uma ou outra oportunidade em que eu consegui tirar algumas amostras de outros lugares da base. Resultado? As paredes derretiam. E se transformavam em o que parecia ser água normal. Água mesmo. Mas, não se comportavam como gelo de jeito nenhum. E outra, eu ficava me perguntando se aqueles brilhos metálicos que às vezes via nas paredes, não seriam algum tipo de efeito quântico bizarro. Porque era aquilo, você via. Mas tentava olhar de novo no mesmo ângulo, e simplesmente, sumia. E olha, para aquele lugar todo existir, para ele ser real. Cara, era impossível não perceber que algo estava muito errado. Você não precisava ser físico, geólogo, químico ou engenheiro para olhar e falar: velho, isso aqui não faz sentido. Isso não é para estar aqui. A própria natureza do lugar parecia que nem tentava mais esconder o fato de ser algo completamente fora da realidade. De tudo que eu vi lá, cara, isso foi, sem dúvida, o que mais me deixou arrepiado. Foi só um breve olhar, uma passada rápida pelo lugar, mas, velho, o que diabos eu tava olhando? Uma pirâmide. Sim, uma pirâmide de verdade. Tipo aquelas do Egito, mas feita de gelo. E não parecia algo tosco, não. Era bem feita. Assustadoramente precisa. Eu não sei se era uma cópia em tamanho real. Ou talvez metade do tamanho, mas estava lá. Gigante. E, cara, dava para ver os detalhes. O topo tava faltando. As divisões como se fossem blocos de pedra estavam ali, algumas partes até, faltando blocos na base. Tudo muito específico. Real. O mais bizarro? Ela não estava nem no centro da caverna. Tava encostada meio torta, perto de uma parede de textura inclinada, como se aquilo ali tivesse sido, sei lá, largado lá, meio às pressas. Tinha dois caras lá embaixo, perto da base dela. Fazendo alguma coisa. Trabalhando, ou mexendo em alguma parte. Difícil dizer. E, claro, aquele monte de caixas enormes por perto. E para completar a vibe surreal. Luzes amarelas, tipo de estúdio, de vários tamanhos, penduradas meio aleatoriamente no teto.
Algumas acesas, outras apagadas, como se aquilo fosse um set de filmagem maluco. E aí vem a pergunta que até hoje me tortura: por quê? Porque alguém, em plena Antártida, construiria uma réplica de uma pirâmide, de gelo, embaixo do solo. Tá. A suposição óbvia seria: achamos essa pirâmide enterrada no gelo. Mas não fazia sentido. O que eu ouvi na época, e até confirmei depois, deixava claro que ela foi construída depois que aquela caverna foi aberta. E sim, era gelo. Gelo sólido. Mas, feito como se fosse uma pirâmide de tijolos, normal. E eu juro, eu rachei a cabeça tentando entender, por que alguém faria isso? Se fosse de pedra, beleza, ia pensar em coisa de energia, tecnologia antiga, ley lines, qualquer maluquice dessas. Mas gelo? Na Antártida? Qual é o propósito disso? E teve um momento em que eu me peguei pensando: será que a posição aleatória daquelas luzes no teto representava alguma coisa? Tipo estrelas? Algum mapa? Mas, não. Nada que eu tentasse fazia sentido. Nenhuma correlação. Nenhuma explicação. E até hoje, eu não faço a menor ideia do que, de fato, eu vi ali. De vez em quando, rolava um lance muito estranho. Pequenos clarões metálicos. Tipo, como se algo dentro daquilo refletisse a luz, só que não fazia sentido. Eu tentava olhar de novo, no mesmo ângulo, no mesmo ponto. Mas nunca mais acontecia. Nunca. E aí eu comecei a me perguntar: será que aquilo tinha algum tipo de campo elétrico ou magnético rolando? Alguma corrente estranha passando ali? A impressão que dava era que a luz não estava vindo de um ponto fixo. Era como se uma onda tivesse passado, refletido, e depois, acabou. Nunca mais. Talvez não fosse nem algo físico. Talvez fossem campos de energia se cruzando, se sobrepondo, se embaralhando, vindo de direções diferentes. Ou talvez fosse só coisa da minha cabeça. Mas eu duvido. Poderia ser isso, se as paredes foram criadas pela ação de algum campo sobre água normal, formando um gelo super resistente, isso explicaria muita coisa. Tipo, como quando eu removi uma amostra, ela se comportava como gelo normal, como água congelada qualquer. Mas então, como aquilo conseguia segurar um teto inteiro sem desabar, e ainda assim eu conseguia arrancar pedaços sem nenhuma dificuldade? Lembro claramente dos lugares onde eu tirei amostras. Quando voltei, as paredes estavam simplesmente curadas. Como se tivessem sido restauradas. Nenhuma marca. Nenhum sinal. Fiquei matutando, talvez o gelo de fora fosse gelo comum, formado por cima de uma estrutura falsa, de gelo modificado ou de algum outro material. Ou talvez, as próprias paredes fossem autorreparáveis. Um campo puxando água do ar? Algum tipo de efeito físico desconhecido? Não sei. E o mais estranho, alguns túneis tinham padrões que lembravam linhas de campo magnético. Não todos. Mas alguns, claramente, sim. Uma coisa que nunca me saiu da cabeça foram os flashes metálicos. No começo, achei que era como aquele fenômeno que os astronautas relatam, quando raios cósmicos atingem os olhos e geram clarões. Mas não fazia sentido. Os flashes não eram aleatórios. Eram como ver grandes facetas de um cristal refletindo uma luz invisível. Localizados, grandes, claros, apareciam e sumiam como se algo ali estivesse se movendo, mas não havia nada. Pensei que poderia ser radiação. Fazia todo sentido, se fosse algum tipo de campo estranho ou energia maluca. Mas não. Tentei de tudo. Nenhum equipamento detectou absolutamente nada. Nenhuma leitura fora do normal. Se essa hipótese estivesse certa, aquele lugar inteiro deveria estar brilhando de tanta radiação ou algum tipo de emissão energética. Mas não. Silêncio absoluto. Nenhuma lógica da física parecia se aplicar lá dentro. Eu acredito que havia algum tipo de campo ou emissão tendo um efeito no olho ou cérebro que estava penetrando as paredes, por isso eu conseguia sentir antes de ver. O que também explicaria o fenômeno da cor impossível. Fiz alguns testes rápidos de percepção de cor, campo e radiação ao redor daquele local, mas não consegui confirmar minha hipótese. Eu não conseguia ficar parado olhando para tabelas de cores, fazendo testes de visão, e andando com um contador Geiger ou qualquer coisa em uma área tão restrita. Tinha que ser muito cuidadoso e fingir que estava fazendo coisas normais, passando por ali. Eu não podia parecer que estava bisbilhotando. Especialmente porque, embora ninguém falasse sobre isso, a natureza estranha daquela luz era uma daquelas coisas que eu imaginei que todo mundo notava, mas ficava curioso sobre. Essa é uma das principais razões pelo meu desconforto naquele lugar.
Por causa daquela luz e por não conseguir fazer uma análise espectral completa, o que me diria bastante sobre o que eu deveria ter esperado ver. Os testes que fiz também foram feitos mais longe, onde era mais fácil passar despercebido, mas onde o campo pode ter sido bem fraco, então talvez não tenha tido o efeito completo que eu tive quando estava olhando para a luz. Minha única habilidade era sentir o campo, talvez seja por isso que eles pareciam não ter resultado em nada. Com o que você compararia a sensação que tinha ao ser exposto a isso? Como um polvo sentindo o campo magnético da Terra. Não acho que eles sintam conscientemente, eles só sabem onde fica o norte o tempo todo. A água tem algumas qualidades seriamente profundas e não reconhecidas como uma forma de matéria de dimensão superior, de modo que eles criarem uma pirâmide de gelo faz, na verdade, um estranho tipo de sentido. Existem relatos de antigas estruturas cristalinas sendo encontradas debaixo do oceano em locais onde civilizações avançadas existiam antes da última era do gelo. E isso se alinha com uma rede mundial de locais megalíticos energeticamente e astronomicamente alinhados ao redor do globo. Para eles terem um desses locais subterrâneo parece estranho, então eu chutaria que eles estavam conduzindo experimentos com ele, em vez de fazer algo mais deliberado. Uma das cavernas mais impressionantes em que já estive, apenas uma vez, foi a maior que já vi. Era um dos poucos espaços totalmente vazios, com uma cúpula de formato simétrico, relativamente regular. Juro que essa coisa tinha quilômetros de largura, e o ponto mais alto do teto a 1000 pés de altura. Embora a perspectiva e os pontos de referência fossem um problema naquele lugar, não era por causa do chão ser perfeitamente plano e liso como um espelho de gelo. E quando eu digo espelho, é sério. Um espelho normal reflete apenas cerca de 80% da luz e você pode ver um pouco por baixo das condições ideais. Espelhos óticos de alto grau chegam a 99,9%, mas são super lisos, polidos, e obviamente não são algo que você queira tocar com as mãos, etc. Mas nós estávamos andando casualmente sobre essa coisa sem precauções especiais e de alguma forma não deixávamos arranhões, manchas ou marcas de qualquer tipo. Eu vi 14 homens com botas normais e perfeitamente novas andando uma distância considerável sobre isso, arrastando e derrubando equipamentos pesados, e era como se não fosse nada, mas eu não conseguia ver uma única mancha de qualquer tipo. Quando entramos pela primeira vez, vimos, e eles simplesmente começaram a andar como se eu tivesse entendido o que estava vendo, o que me irritou, porque é como se alguém estivesse andando desajeitadamente sobre o espelho do telescópio espacial James Webb. Quase disse algo por puro instinto, mas rapidamente reprimi minha reação e apenas o segui, rangendo os dentes e pensando no dano que estávamos causando. Mas não havia nenhum. Tirando isso, não achei a alta reflexão tão perturbadora cientificamente, porque existem coisas como 100% de reflexão interna total. Mas a luz em si, eu sabia que não era um espelho comum, ou mesmo algum tipo de espelho óptico à prova de balas de alto grau. E embora eu não pudesse ter certeza logicamente de que era feito de gelo, o mesmo gelo de que o resto do lugar era feito de diferentes formas. Tenho certeza que era. A superfície também tinha tração normal, não era escorregadia de forma alguma. Uma vez fui designado para um grupo com a tarefa de instalar sensores em uma das cavernas de gelo. Para quem não está familiarizado, os militares há muito tempo têm sistemas onde você coloca sensores sísmicos no chão que detectam pegadas ou veículos na área, alertando você quando acionados, e até mesmo dispositivos primitivos conseguiam distinguir entre grupos únicos, veículos com rodas e veículos de esteira. Quase qualquer soldado poderia usar esse tipo de equipamento de sentinela, então não tenho certeza por que me designaram, exceto que eles imaginaram que o equipamento sísmico deveria ser operado por um geólogo ou algo assim. Então, entramos nesta caverna que não tinha o teto mais alto, mas cobria uma área bastante grande. Havia colunas de gelo do chão ao teto, irregularmente distribuídas. A coisa mais distintiva sobre ela era o quão brilhante e difuso tudo era, apesar de ser aparentemente feito do mesmo gelo que todos os outros. Quase tudo parecia estar emitindo sua própria luz fluorescente, o que eu acho que era porque não havia fontes de luz visíveis no local. O efeito era que você conseguia ver as colunas, mas elas tendiam a se misturar um pouco com o fundo, já que era tudo branco no branco. Enfim, mesmo antes de eu implantar os sensores, eu tinha a sensação de que havia algo conosco ali. Muitas coisas se movendo, coisas que eu simplesmente não conseguia discernir no branco. Eu não deveria estar olhando nenhum dos dados dos sensores, mas naturalmente você tem que abrir uma tela e verificar se a coisa está funcionando antes de ir embora. E sim, havia muitas coisas ativando os sensores basicamente em toda a área, e ao nosso redor. O lugar estava vivo. As paredes se moviam como sangue em veias. Gelo vivo.
Naquele dia, eu estava com a cabeça num lugar esquisito, sinceramente, eu só não queria saber. Eu meio que já tinha estourado minha cota de estranheza no início da semana, não queria ser designado para aquele trabalho em primeiro lugar, não queria ser suspeito de fuçar ou bisbilhotar por perto, e só queria ter a sorte de sair dali o mais rápido possível. Eu realmente não estava com um bom humor. Fechei a tela, deixei gravando os dados como ordenado, anunciei que estava pronto, e nós simplesmente fizemos isso. Agora eu me arrependo de não ter dado uma olhada mais de perto quando tive a oportunidade.